Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre o planejamento financeiro para 2021. Um dos rituais de crescimento de riqueza fundamentais para você guardar, para você acariciar. Tá? Eu vou falar em seguida e antes disso, então, para quem não me conhece, eu sou Carlos Sampaio, te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e conheça também mais no Instagram e meu curso Finanças Pessoais, onde eu deixo para tudo isso o link aqui na descrição do vídeo. Muito bem, estamos então terminando o ano de 2020 e começando o ano de 2021. Então, cabe nesse momento mágico de virada de ano. Você quer repetir por ano de 2020 as mesmas coisas que o ano de 2021, as mesmas coisas de 2020? Tá? Essa é uma pergunta que se faz ou que deveria se fazer, mas certamente nós queremos evoluir, nós queremos mais, né? Então, por conta disso, entra o planejamento. Muito bem. O planejamento, indo direto no ponto, planejamento financeiro, o que é planejar, o que é organizar? As empresas fazem isso normalmente, porque elas têm um foco de crescimento, de desenvolvimento, de evolução. E nós, como pessoas físicas, precisamos fazer a mesma coisa, porque nós somos a empresa, nós somos a empresa individual, né? Com o trabalho de empregado, com o trabalho de investidor, como autônomo, como dono de negócio até. Então, fazendo esse planejamento, o primeiro ponto para nós lembrarmos é saber exatamente como é que está terminando esse ano 2020 financeiramente falando, tá? Do ponto de vista de receita, de ganhos, tá? Vamos imaginar que você tem um ganho médio mensal de 5 mil. Tá? 5 mil significa que ao dia você ganha então R$166. Tá? E que no final de um ano você tem 60.800. Então esse é o tamanho da sua renda, 2020. Bom, ok, já que você tem isso definido, você está olhando isso agora, você vai em seguida fazer o imposto de renda e vai ter isso mais no papel, mais claro, se não tem ainda. Tá? E depois, então com isso você vai ver o seguinte, o ano de 2021, lá na frente, daqui a um ano, em dezembro, como é que você quer que seja, que tenha sido, se você pudesse agora olhar lá na frente e se imaginar nesse ponto futuro, que valor que você gostaria que tivesse acontecido na sua receita. Tá? Vamos imaginar que você, assim como se faz uma empresa, vai colocar que você vai ter um aumento de 10%, de 20%, de 50%, de 100%, você vai dobrar a renda. Tá? Isso então será a sua meta. Se a sua meta fosse, por exemplo, se você tem 5 mil nessa referência aqui por mês, tá? No final do ano você então teve uma média de 7.500 por mês. Né? Bom, isso aí vai dar então, multiplicado por 12, a renda que você projetou para o ano. Você cresceu 50%. Se você colocou 100%, você dobrou, você então de 5 mil você chegou a 10 mil. Muito bem, o papel, como se diz, aceita tudo. Tá? Então é isso que nós não podemos nos enganar. Então no papel aceita tudo. Vamos ver o que precisa fazer para que não seja só um delírio, um sonho. Tá? Que tenha, junto disso, um trabalho e um interesse forte para que isso aconteça. E esse interesse forte, tá, mantido, você precisa colocar em prática com um plano. O que você vai fazer aí? Bom, vamos pensar aqui. Renda extra. Qual a renda extra que você vai compor no ano 2021? Quanto você quer ter de renda extra mensal? Por exemplo, se você ganha 5 mil numa renda principal, que é do seu trabalho, da sua profissão, você pode colocar R$1.000 por mês de uma renda extra que você vai fazer. Então você tem aí 6 mil por mês. De 5 você vem para 6. Por exemplo, se você tem a renda principal e não tem a renda extra, o que você pode fazer para aumentar a sua renda principal? Escreva o valor, coloque na folha de papel o valor para a renda extra, o valor para a renda principal que você deseja e o que você vai fazer, que atitudes precisam ser feitas. Tá? Isso por escrito. Muito bem, então isso você desenhou, fez uma projeção de hoje para o futuro do ganhar. Tá? Então, sinta isso como um primeiro ponto, tá? Tem que sentir, não só fazer e deixar, sentir. Cenários econômico e financeiro para 2021. O que nos espera lá na frente? Você está no Brasil, tá? E o mundo todo. 2020 passou, foi o ano de pandemia, o ano que as empresas criaram uma retração, que houve desemprego, uma série de situações desfavoráveis para a economia. O Brasil deve encerrar com um comprometimento sério na conta corrente, deve permanecer para os próximos anos. Então esse é um ponto negativo. Tá? Conta corrente é o seguinte, é o quanto que arrecada e quanto que gasta. Então aí tem, em termos de governo,
e tem um déficit, ou seja, está faltando dinheiro. Então tem um problema para resolver a nível de governo. O quanto vai refletir nas políticas e no dia a dia de cada um, isso não tem muito claro. O que define nesse relatório Focus do Banco Central, que é semanal, diz o seguinte, tá? Que o ano 2021 nós vamos ter então uma inflação mais ou menos sob controle, embora um pouquinho acima, basicamente que temos aí. Então 3,5% ao ano de IPCA, tá? E depois nos próximos anos também se mantém nisso, diminuindo só no terceiro ano um pouquinho. Então, imaginando que a inflação, que é o que desvaloriza o dinheiro, desvaloriza o seu dinheiro porque aumenta o custo das coisas, em torno de 3%. O nosso PIB, que é o quanto que todo o país faz de dinheiro, né, em termos de crescimento, de evolução, também não vai, nesses próximos 3 anos, ou seja, 2021, 2022, 2023, não vai ter grande salto, ele vai ser muito modesto. Tá? Então não vamos nos recuperar no próximo ano em relação a esse ano que é um déficit de 4,5% para um crescimento de 3,45%, mas é uma coisa meio compensada porque a conta matemática aí não tem crescimento efetivo. Muito bem, então PIB mais ou menos estável, inflação também mais ou menos como está hoje, sem muita mudança, e taxa Selic, que é aquela que regula os investimentos, a renda fixa. Bom, taxa Selic em 2% tem uma previsão de aumento de 3% para o próximo ano. Significa com isso que vai ter, então, aí um estímulo para a atividade econômica, em termos de, se espera que a vacina já esteja aplicada em janeiro, em março, enfim, isso vai mudando o ânimo dos mercados, vai se liberando, e nós vamos ter, então, um ano de 2021 bem diferente. Então, o Selic crescendo significa que melhora a questão econômica do ponto de vista pessoal, como tendência, né? Para investimento também na renda fixa, fica um pouquinho mais confortável, tá? Pequenas variações. Bom, e basicamente, então, o cenário econômico é um cenário de cautela ainda, mas melhor que 2020, resumindo tudo isso, tá? É uma recuperação gradual. Bom, já é um cenário, por que se fala isso? Por que todo mundo tem que considerar essa visão, esse quadro futuro? Para poder, então, se organizar. Você não pode, assim, ser ousado demais num cenário que está deprimido, tá? Em retração. E não pode também fazer o contrário, achando que você vai afundar e ser pessimista, se o cenário ele é de uma recuperação. Então, isso é para regular o tamanho do seu planejamento. Número 3 agora. Então nós vimos o cenário, vimos os ganhos e os gastos. Despesas. Como é que estão as suas despesas? Da mesma forma, mesmo raciocínio, como é que estão as suas despesas agora em 2020? Tá? Fez um balanço? Quanto é que você gastou durante o ano, mês a mês? Você tem orçamento mês a mês? Se não tem, é o momento de fazer o ano 2021 diferente. Tá? Então, se você tem, por exemplo, 2020, você teve, seguindo o mesmo exemplo, uma renda de 60 mil no ano, e você gastou, por hipótese, 50 mil, sobrou 10. Então, você já vinha organizado, sobrou 10 esse ano. Bom, o ano 2021, você tem um projeto de aumentar os seus ganhos e, por hipótese, manter os seus gastos, que já estão regulados. Então, se você tiver, por exemplo, um crescimento de 20%, são 72 mil no ano, tá? E um gasto de 50, você teria 22 mil no ano 2021, 12 meses. Somados os 10 mil desse ano, mais os 22 do ano que vem, você tem acumulado, então, um total de 32 mil nesses 2 anos. E assim você vai construir, esse é o seu patrimônio. E, claro, em cima disso aqui tem os valores de juros que eu não estou colocando, e são as aplicações. Seu patrimônio líquido, que é a medida de riqueza. E por fim, tá, antes de encerrar, você junto com esses 3 aspectos importantes para o planejamento, que é um dos rituais de riqueza, tá? Principalmente na virada de ano, você tem os seus projetos de vida. Que projetos de vida você tem? Então faça uma lista ou uma declaração de todas aquelas coisas que fazem parte dos seus desejos. Tipo, ganhar mais, reduzir os seus gastos, poupar quanto? 10, 20, 30, 50, 100%, investir, 100% não dá, né? Investir em você mesmo. O que você vai investir em você mesmo? Investir em ações, experimentar, romper os medos que eventualmente existam. Carro, coisas materiais, quais são esses seus desejos? Dívidas, você tem dívida, qual é o seu plano para eliminá-las ou reduzi-las? Enfim, vire o ano com esses aspectos assim gerais do ponto de vista de realização também, inclua viagem e lazer também com um percentual do seu ganho. Nesse seu orçamento é importante ter um percentual dos seus ganhos destinados para isso.
Tá? Além disso, doação também é um item que faz parte, mas esse já é um outro ritual, tá? Dos 5 que eu vou falar. Resumindo e concluindo, ritual do planejamento foi o foco de hoje. Tá? Para virada de ano, ritual do planejamento do seu orçamento com foco numa previsão de um ano 2021 muito melhor. Tá? Os cenários são favoráveis para isso e você precisa só colocar no papel e começar. Os 5 rituais de riqueza que eu gosto de lembrar é: sonhe, tá? Poupe, planeje, aplique e, por fim, doe. Tá? Como regra, se você tiver como um pensamento de aqueles que lhe solicitam, claro, dentro do seu orçamento, você poder atendê-los do jeito que você puder, com dinheiro, com generosidade, com atenção, você está fazendo, então, um dos rituais importantes da riqueza que vai lhe trazer sorte sempre na vida, tá bom? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade.